vocês! E eu trouxe um vídeo sobre respondendo algumas perguntinhas de vocês que vocês me deixaram lá no Instagram e na fanpage no Facebook. Eu vou deixar os links aqui. Eu vou ler algumas perguntas, gente, no Instagram. A Lê Crepaldi, ela perguntou: qual tá sendo sua maior dificuldade com o Baby Henrique? Amo você e sua família, muita saúde pra vocês, beijos pra todos. Um beijo, sua linda. Então, a minha maior dificuldade, gente, eu acho que talvez é lidar com o choro. Não pela paciência, mas pelo desespero de mãe. É muito ruim você ver o seu bebezinho chorar, sabe? E tentar fazer de tudo pra poder acalmar, tentar de tudo pra poder solucionar o problema e não conseguir. Eu acho que a pior dificuldade, assim, é a parte do choro. De não saber... Fala comigo, sabe? O que você precisa que eu faço? Então acho que essa é a pior parte. Não consigo... O Guilherme já é mais pulso firme, assim, calma, vamos resolver o que eu deveria também fazer. Só que eu choro junto, eu sou bobona, gente, eu sou cagona. E Botequilha perguntou: como está sendo conciliar o Henrique, o canal e o blog? Manda beijos pra mim. Um beijo. Então, gente, tá bem difícil, assim, conciliar o blog. Confesso que as horas que ele dorme, a minha vontade também é dormir. Só que eu tenho um blog, eu não tenho licença de maternidade, eu dependo do meu canal também. Então, assim, tá sendo bem difícil, eu vou ser bem sincera. Não tá sendo fácil conseguir conciliar. E não é só isso, gente, tem a casa, né? Tem as coisas pra fazer, tem a roupa dele pra lavar, roupa minha pra lavar. Tem uma pessoa que ajuda 2 vezes aqui em casa, mas mesmo assim não é suficiente, que eu tenho 2 cachorras que soltam muito pelo, então eu tenho que sempre manter a casa limpa e organizada. Então, assim, fazer comida, então não é fácil, só que eu acho que tudo vai se acertando com o tempo, né? A Stephanie Mello perguntou: Babi, depois da aula do sono, o Henrique dorme à noite ou continua trocando o dia pela noite? Gente, depois dessa consultoria do sono aí, foi maravilhosa, porque depois que a gente implantou uma rotina pra ele, ele super tá dormindo bem e ele não troca mais o dia pela noite. Graças a Deus. Ana Beatriz ZK perguntou: oi, Babi, tudo bem? Você pretende pôr o Henrique na creche? Pretende ter outros filhos? Amo seus vídeos, um super beijo. Um beijo, sua linda. Não, eu não pretendo colocar na creche porque eu trabalho em casa, então eu vou ficar com ele. E sim, eu pretendo ter outros filhos, com certeza. A Vivian Tavares Barbosa perguntou se eu estou amamentando exclusivamente o Henrique ou se eu estou dando algum complemento. No momento eu estou dando amamentação exclusiva, não estou dando complemento nenhum, e ele está mamando só do peito. A Mariana Anísia.Santos perguntou como está sendo a minha adaptação com o Henrique e se eu já consegui voltar à minha rotina normal ou com ele está tudo diferente. Beijos. Então, gente, não consegui voltar à minha rotina normal. Tanto é que teve um dia desses que meu marido falou: a gente precisa ir no mercado, né? Aí eu falei assim: eu vou. Preciso sair de casa um pouco, gente. Então eu fui no mercado, dei uma voltinha no shopping pra poder, tipo, sabe, gente, olhar as vitrines, sabe? Ficar um mês em casa presa, assim, é muita coisa. E eu não consigo ainda voltar à minha rotina porque eu sinto muito cansaço ainda. Tô me acostumando com isso, mas sinto muito cansaço. Então, o momento que ele dorme, eu quero dormir, eu quero descansar. E parece que o dia não rende, parece que você tem preguiça de fazer tudo, sabe? Então ainda não consegui voltar à minha rotina normal. A Bia Figueiredo 1 perguntou se pretendo batizar o Henrique e sim quando. Beijos, amo você e o Henrique. Um beijo, sua linda. Então, eu pretendo sim batizar o Henrique, só não sei ainda a data, que eu e meu marido a gente não pensou ainda nisso, mas com certeza a gente pretende batizar sim. A Bi Pardim perguntou como que foi minha primeira mamada, doeu muito? Já não é a primeira pessoa que pergunta aqui se doeu, enfim, mas eu já fiz um vídeo sobre amamentação, que foi ao ar, então eu vou deixar o link aqui no box de informações, caso vocês não viram, sobre se amamentar dói, se não dói, enfim. Gente, a primeira vez que o Henrique tentou, é uma sensação diferente, assim, é uma sensação que você nunca teve na vida, mas não é aquela coisa do outro mundo. As pessoas falam que parecia, assim, comigo não foi, que parecia que alguém tava te sugando, assim. Não, foi uma coisa normal e não doeu. Não doeu e não dói até hoje. Foi o que eu falei, o bebê tem que ter a pega correta pra isso acontecer, entendeu? Se ele tiver com a pega incorreta, vai doer, vai machucar, vai rachar, vai sangrar. E como pra mim, como comigo, eu sempre tive essa cabeça, tem que ter a pega correta, não doeu e não dói. Então, essa é a resposta. A Mirella WG, gente, perguntou como está sendo ser mãe. Beijos, te adoro. Um beijo, sua linda. Então, eu pretendo fazer um vídeo ainda falando como que tá sendo o meu processo como ser mãe. Mas eu posso te dizer que é maravilhoso. Você tem que ter muita paciência, muita calma, mas é um mundo mágico, assim.
é seu filho, sabe? Só isso. A Gisele Soares 21 perguntou: você tem feito alguma dieta para voltar ao seu peso antes do Henrique no pós-parto? Parabéns pelo baby, ele é lindo. Obrigada, sua linda. Então, não fiz dieta nenhuma, gente. A única coisa que eu cortei foi o leite e o chocolate. E não tô comendo feijão, brócolis, repolho, coisas que podem causar gases. Isso não é comprovado cientificamente, não tem estudos que comprovem que a alimentação da mãe interfira no leite materno. Eu já ouvi falar outras pessoas que falam que só 10% influencia, enfim. Só que eu prefiro prevenir do que remediar, então não que eu cortei assim da minha vida. Leite realmente eu cortei. Agora, chocolate, se eu tiver vontade eu vou comer. Só que eu não vou exagerar, não vou comer todos os dias, sabe? Então, esse é um processo que eu tô fazendo, mas não pela dieta, mas sim pelo meu filho. E não, gente, não voltei pra nenhuma dieta, mas eu pretendo, viu? Bom, gente, uma pergunta que não seja do Henrique sobre gravidez, amamentação, enfim. Juliana Souza ST. Oi, bebê, tudo bem? Comecei a te acompanhar há pouco e já te adoro. Obrigada, linda. Gostaria de saber se você tem alguma graduação e por que escolheu essa área. Afinal, você é nova e já é um sucesso. Manda beijo, Ju Teixeira. Um beijo, Ju Teixeira. Então, eu sou Relações Públicas, sou formada em Relações Públicas e eu escolhi por ser área de comunicação. No começo eu queria fazer jornalismo, mas aí eu desisti depois. E um dia conversando com uma menina, ela falava que fazia RP e contou como que era. E aí no começo eu queria fazer organização de eventos. E aí era esse meu foco, trabalhar com organização de eventos. Comecei a fazer faculdade, comecei a me apaixonar pela faculdade, pelas matérias e descobri que eu não queria fazer mais organização de eventos, que eu queria trabalhar com comunicação interna, que era a minha paixão. E aí comecei a trabalhar, estagiar, enfim. Passei por várias empresas, vários estágios, até que eu fui para minha penúltima empresa. Depois eu fui para outra empresa, que é a Stoke, que tava, tipo assim, eu fui para uma importadora e essa importadora importava os produtos da Stoke, que são carnes de bebês, enfim, essas coisas. E aí eu fui pra Stoke trabalhar, e aí eu descobri que como o meu horário era muito livre, tudo, eu tinha meu horário pra fazer, eu tinha que fazer as coisas certas, mas eu tinha o meu horário. E aí eu conseguia conciliar muito o blog com o meu trabalho. Comecei a ver que o blog tava dando resultado, graças a Deus, e aí agora eu trabalho só com blog hoje. Mas eu amo minha faculdade, amo tudo, assim, sabe? Amo o que eu faço. Hoje em dia eu amo o que eu faço, mas eu amo minha faculdade também. A Cristine Tuts perguntou pra mim uma pergunta meio polêmica. Você é do tipo de que aceita numa boa os 1001 conselhos e palpites? Sabemos que mãe de primeira viagem sofre com isso. Já passou por alguma situação chata nesse sentido? Manda beijo, por favor, um beijo, sua linda. Então, eu falo assim, gente, todo conselho é bem-vindo. Só que uma hora cansa, entendeu? Uma hora cansa porque você conhece seu filho, você vive com ele, você convive com ele 24 horas por dia. Então a pessoa ir lá palpitar toda hora. Você faz alguma coisa, já palpita, isso cansa. Agora, opiniões de pessoas experientes, eu aceito super, gente, porque eu acredito que opiniões são bem-vindas. A gente às vezes não sabe tudo, na verdade eu não sei nada, né? Mas o feeling de mãe tá aí pra isso. E eu acho que assim, eu aceito, já implantei várias opiniões de pessoas, enfim, só que acho que tudo tem limite, né? E já passei por alguma situação chata. Ai, gente, acho que assim, mas não sei se é situação chata, assim, que eu posso te dizer. Bom, a Nath Guirre perguntou se tem alguma religião. E sim, me manda um beijo. Um beijo, essa linda. Eu sou católica ortodoxa. Bom, a Maria Clara, ela perguntou qual foi a maior gracinha que o Henrique fez até agora. Foi fazer cocô e xixi na mamãe. A maior gracinha, porque, gente, tudo é fofo. Ah, fazer pum também eu acho muito lindo. Arrotar, tudo muito lindo. Essas coisas nojentas são tudo lindas. Outro dia eu fui trocar a fraldinha dele. Aí trocando tal, de repente um pumzinho. Eu falei, pera lá, né? Vamos colocar uma fraldinha pra poder, porque eu sabia que ele ia fazer um cocôzinho. Não foi tempo de pegar a fralda, gente. Fez assim, ó, chá! Na minha camisola, no chão, em tudo. E outro dia eu tava dando banho nele, e aí o pipizinho assim, né? De repente, uma mangueira assim, xixi. Fez xixi no meu marido já. Isso é lindo. A Carolina C.F. Leite perguntou se eu já me melhorei do Baby Blues. E sim, acredito que sim, já melhorei bastante, na verdade não senti mais aquele vazio que eu tava sentindo não, graças ao bom Senhor. Ah, Thaís Lino perguntou, Babi, agora que você já teve o Henrique, acha mesmo que estava preparada para ser mãe? Um beijo e adoro vocês.
Um beijo, sua linda. E eu acho, na verdade, que passou da hora. Eu acho que se eu pudesse optar e falar, meu Deus, como que eu não tive o meu Henrique ainda? Cara, como que eu pude viver todo esse tempo sem meu Henrique? Então sim, eu estou muito preparada. Outra pergunta mais polêmica, Dai.t, da N Silva, perguntou: gostaria de saber se visitas nos primeiros dias atrapalham ou não. Sempre tive essa dúvida como que é e quem escolheu para estar por perto esses dias. E claro, com uma fora das outras pessoas. Como dar um fora nas outras pessoas. Manda beijo, um beijo, Henrique. É um príncipe lindo. Gente, dar um fora, eu não sei dar fora nas pessoas não, sei falar não. Mas assim, visita é um pouco... É difícil você falar, vou receber visitas. Porque assim, gente, na maternidade eu super recebi, eu falei, não, vocês podem ir à vontade, não tem problema nenhum. E em casa é muito mais cansativo. Na maternidade você tem as enfermeiras, você tem sua mãe ali, todo mundo pra te ajudar. Em casa é você e seu marido. E assim, é cansativo demais, porque você não dorme, você tá cansada, você tá com sono e você recebe visitas. Só que eu recebi visitas e foi tudo numa boa, graças a Deus, não tive problemas em relação a isso, sabe? É cansativo, sim. Só que as pessoas vão na sua casa, elas querem ver seu filho, sabe? Então, eu super aceitei, não tive frescura com isso não. Tiana_Insta perguntou o que mudou com o casal depois do bebê. Mudou muita coisa, tá? Na hora de dormir, por exemplo, tipo, tô podre, amor, vou dormir, beijo, boa noite, durmo. Ele já não consegue dormir na hora, tipo, 10 horas da noite ele não consegue, eu já consigo. Então é uma coisa que mudou. Aquela parte de a gente ficar junto, assistir um filme também é um pouco difícil, porque eu só quero dormir, gente, eu só quero deitar na cama e dormir. E aí o resto do dia inteiro a gente fica com o Henrique, então mudou sim, vou falar que não, mas mudou. Só que é uma coisa que não vai, assim, eu penso que é uma coisa de fase, sabe? Daqui a pouco volta a nossa rotina, volta a tudo e a gente vai ter que ter um tempo pra gente, lógico que vai. Então, mas eu acho que sabe, vamos curtir cada fase devagar, não preciso me precipitar em meu Deus, meu marido não dá mais atenção, sabe? Eu acho que tudo a gente vai curtindo aos poucos. Mas assim, gente, também não é que a mãe, ela dá mais atenção pro filho e deixa de dar pro marido. Não, porque meu marido, ele me ajuda em tudo. Então seria injusto eu falar isso, sabe? Na verdade, nós dois estamos lidando com essa situação, nós dois estamos... Ai, gente, tô amarrando meu cabelo aqui. Nós dois estamos lidando com essa situação, nós dois estamos enfrentando isso juntos. Então não tem muito essa de eu dou mais atenção pro meu filho do que pro meu marido, não. A Sofia Monteiro perguntou: e as cachorrinhas, como reagiram à chegada do Henrique? Então, gente, a Marie, no começo elas nem repararam que tinha um bebê, mas a Marie, ela é mais sentimental. Então, o horário que eu for dar de mamar, ela está no quartinho comigo. Não importa o horário, ela sempre tá comigo, sempre juntinho. Eu não sei se ela tá com ciúmes. Acredito que um pouquinho de ciúmes, talvez, porque antigamente a atenção era pra elas, agora é somente pro Henrique. Não somente, né, mas as pessoas chegam em casa, brinca um pouquinho e já vai pro Henrique. Então, às vezes ela fica latindo, querendo dar beijinho na gente, então eu deixo, super deixo. E eu acho que é um pouquinho de ciúmes, mas ela tá, tipo, meio que cão de guarda também, sabe? E a Jade, gente, a Jadinha, gente, ela é bebê ainda também. E ela só quer saber de brincar de bolinha, então ela nem sabe que tem uma criança, não tá nem aí. A Ju Yacen perguntou se eu penso em contratar uma babá pra me ajudar a cuidar do Henrique enquanto você trabalha no canal. Não, gente, por enquanto eu não pretendo contratar babá nenhuma. Eu acho que o dia que minha mãe puder me ajudar, assim, a ficar aqui com o Henrique um pouco enquanto eu gravo, meu marido, eu vou optando por essas formas, mas eu não quero contratar babá. Não sei como que vai ser pra frente, mas por enquanto, hoje, eu não quero. A Cris Ivan perguntou, gente, como que eu fiz os cuidados que foram com o biguinho do Henrique. O médico tinha falado pra eu passar somente álcool com cotonete em volta do biguinho dele, e isso todos os dias que ele ia cair naturalmente. Foi somente esses os cuidados que a gente teve. A Mari Luve 2 perguntou como que o Gui tá sendo como papai. A maternidade aproximou vocês ou afastou pelo cansaço? Gente, na verdade a maternidade ela aproximou, eu acredito, porque o Gui tá sendo um pai maravilhoso, não posso reclamar de nada, ele tá sendo muito especial, assim, tá sendo perfeito, o melhor pai do mundo, de verdade. E isso só aproxima a gente, porque mostra o amor que ele tem pelo Henrique, mostra o amor que ele tem pela nossa família, e mostra o quanto que ele quer me ajudar, o quanto que eu quero ajudar ele sempre nos momentos. Então,
com certeza isso só uniu a gente. Gente, várias pessoas perguntaram se eu pretendo escrever livro. Uma delas foi a Ana Carolina 9778. E sim, com certeza, se um dia eu tiver a oportunidade de escrever um livro, óbvio que eu vou escrever. Gente, agora eu vou um pouco pra fanpage, porque tiveram algumas perguntas lá também, então vamos lá. A Letícia Nascimento perguntou se eu já penso na festinha de 1 ano do Henrique. Sim, gente, com certeza, penso em todos os momentos. Penso num mês, 2, 3, 4, 1 ano, com certeza. Eu quero assim fazer, vamos ver se a gente vai conseguir, mas eu quero assim fazer. A Laiane Thaís Campos de Lima perguntou se quer saber se vai ter mais algum filho. Eu já respondi outra pergunta e sim. Se sim, quando, ainda não sei, mas eu não quero uma diferença muito grande do Henrique pro meu outro filho, pra minha outra filha. Se eu preferia ter outra menina ou outro menino, gente, eu gostaria muito de ter uma menina depois do Henrique, pra eu saber como que é ter uma menina. E meu maior sonho sempre foi ter um casal, então quem sabe. Mas se vier um menino também, eu vou amar de qualquer jeito. E qual seria o nome da criança se fosse menina ou menino? Se fosse outro menino, eu não sei se eu colocaria Guilherme. Talvez eu colocaria Guilherme. Se fosse menina, poderia ser Manuela. E como tá sendo a experiência para você, mãe de primeira viagem? Viver nesse mundo azul, tá sendo maravilhosa e não saber que era tão fantástico ser mãe de menino, de verdade. É uma experiência incrível, gente. É um aprendizado a cada dia, sabe? Elisama Silveira perguntou, falou que me acompanhou na minha gravidez e queria saber se eu queria ter gêmeos. Que ela tem gêmeas de 9 meses. Então, no começo, antes de ter o Henrique, eu falei, imagina se tiver gêmeos, eu vou amar. Hoje em dia eu já penso 2 vezes. É assim, óbvio que eu vou amar, né? Mas se fosse pra escolher, eu acho que eu não queria ter gêmeos não, gente. Porque se um dá trabalho, imagine 2. A Kézia Danilo perguntou qual a minha maior dificuldade depois do Henrique nascer, né? E o que você mais gosta de fazer com ele? Tipo, dar banho... Olha quem veio visitar! Ai, meu amor! Você cuidou... A Mama também, a Mama veio visitar. Ai, filho, quer dar um oi, meu amor? Quer dar um oi? Oi, pessoal! Oi. Ai, é muita luz, é muita luz, é muita luz. Bom, e o que você mais gosta de fazer com ele? Tipo, dar banho, aumentar, brincar e ver o sorriso lindo. Então, a minha maior dificuldade na verdade, não em relação ao Henrique, mas em relação a manter o blog e o canal. Acho que essa é a minha maior dificuldade depois que eu tive o Henrique. E eu amo fazer tudo, gente. Eu amo trocar fralda, dar banho eu adoro também. Brincar, ele não sabe brincar, mas eu gosto de ficar com ele, sabe? Então eu gosto de fazer tudo, é muito gostoso. E amamentar, uma coisa que eu amo também. A Ana Paula perguntou que ela quer saber a minha higiene em casa em relação às meninas, né? Que são minhas cachorras depois que o Henrique nasceu, que o Henrique veio pra casa, né? Então, gente, em relação à higiene delas, eu não fiz nada demais. A única coisa é que eu tô sempre mantendo a casa limpa pra que não pegue pelo, nada, assim, sabe? Mas em relação a elas são super limpinhas, vacinadas, não tem problema não. Thais Santos perguntou se eu acho que depois que o Henrique tiver maiorzinho, você acha que vai ter mais facilidade pra gravar vídeos? Eu acredito que sim, porque eu vou começar a pegar as manhas, assim, vou começar a saber tudo, né, sobre a rotina dele, a minha rotina. A gente fica com mais prática. Só que falam que conforme ele vai crescendo, ele vai ficando mais acordado ainda. Então, não sei até que ponto vai ser mais fácil, mais difícil, porque a criança não para com 1 ano, por exemplo. Mas eu acho que tudo vai se estabilizando. A gente vai criando uma rotina que ele vai entender que eu preciso também trabalhar. A Jéssica Prado perguntou, gente, a última pergunta, porque eu acho que o Henrique vai querer mamar e eu preciso finalizar o vídeo, porque senão vai ficar muito tenso. Perguntou se eu e o Gui pretendemos viajar com o Henrique, se sim, para onde? Então, a gente pretende sim, com certeza. A gente não sabe ainda se pra praia, se pra algum campo, mas nada que pegue avião, nada muito longe, assim, a gente conseguir ir de carro. Bom, gente, desculpa mesmo, mas assim, a maioria das perguntas foram muitas perguntas repetidas e tiveram muitas perguntas, eu não consegui responder tudo. Adoraria estar aqui no bate-papo com vocês, mas infelizmente eu não consigo. É muita gente, tá? Mas eu espero ter sanado todas as dúvidas de vocês. Eu posso fazer talvez um Babi 2 responde, mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o nosso like pra mim e pro Baby. Se inscreva no canal se você não é inscrito e é isso. Super beijo no coração, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!